Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre Matéria Escura de Blake Crouch, com spoilers. Sim, esse livro já foi lançado há alguns anos, então eu tô aqui pra gente conversar abertamente, livremente. Imagino que muita gente já tenha lido Matéria Escura e eu acho que esse é um bom vídeo para ter spoilers, né, já que é legal comentar sem preocupações do livro como um todo. Lembrando que hoje, eu acho que é exatamente hoje, gente, dia 8 de maio, estreia a adaptação em série na Apple TV deste livro, que parece estar muito legal. Mas neste vídeo nós vamos falar apenas do livro, tá? Ainda vou assistir a série, estreou hoje, estou gravando pela manhã. É uma série com o ator principal, o Joel Edgerton, é com a Jennifer Connelly, que eu adoro, é com a Alice Braga, brasileira. E eu já imaginei alguns personagens enquanto eu lia como os personagens da adaptação, né? Eu só não consegui imaginar o protagonista, não sei porque no protagonista só tinha a imagem do ator Jason Bateman na minha cabeça o livro inteiro. Acho que ele daria um bom Jason. Jason. O nome do protagonista também é Jason, no caso Jason Dessen. E se você me acompanha há mais tempo, provavelmente sabe que Recursão, deste mesmo autor, é um dos meus livros favoritos. Meu primeiro contato com o Blake Crouch foi através da série Wayward Pines, que era uma série que eu adorava, também ficção científica, adaptada da trilogia de livros Wayward Pines, que eu não li porque eu assisti a série com Matt Dillon, também tem um grande elenco. Os atores que fazem a série são muito bons e eu adorei aquela série. Por eu ter assistido a série inteira, eu acabei pegando vários spoilers do livro e por isso eu não li os livros. Uma coisa que eu resolvi mudar aqui, né? Por isso eu fui correndo ler o Matéria Escura antes da adaptação, né? Porque eu queria muito assistir a adaptação também. Aliás, uma coisa que eu já adianto é que realmente as histórias do Blake Crouch são muito visuais. Tem muita ação, assim, realmente são thrillers, sabe? Que você consegue enxergar perfeitamente como uma adaptação. Recursão também é um desses livros. Recursão me deixou com muitas expectativas para absolutamente tudo do Blake Crouch. Inclusive é um livro que vem depois desse aqui, né? Em relação à publicação. E você percebe claramente que Matéria Escura é escrito pelo autor de Recursão e que Recursão é escrito pelo autor de Matéria Escura, gente. Porque eles são, de certa forma, similares em alguns aspectos, tanto no aspecto de velocidade, thriller, de algumas revelações, assim, algumas mudanças, mas também até em relação a questões de identidade, realidades. Então, eu acho que ler Matéria Escura depois de ler Recursão perde um pouco o impacto de Matéria Escura para mim. Mas vamos lá falar sobre Matéria Escura aqui neste vídeo, né? Foi só uma rápida introdução sobre o universo do Blake Crouch, como eu adoro esse autor. E se você ainda não leu Recursão e já leu Matéria Escura, por favor, leia o outro também e vice-versa, né? Porque tudo desse autor merece ser lido. Vou deixar o link para compra aqui embaixo, tá? Só esse aviso, se você tiver interesse em comprar e-book, livro, utilizando meus links que eu sempre deixo aqui no box, você ajuda muito o canal. E se possível, já curte o vídeo agora, porque isso ajuda bastante. Se for novo por aqui, espero muito que goste do conteúdo. Considere se inscrever e seja muito bem-vindo. A gente vai começar falando sobre Matéria Escura no tópico principal, assim, eu acho que ele propõe, né? Você é feliz com sua vida? É aquela grande pergunta. Tem aqui atrás, essa é uma pergunta na essência do livro, que tá aqui desde o primeiríssimo capítulo. No primeiro capítulo do livro, a gente acompanha uma dinâmica familiar do Jason Dessen com sua esposa de muitos e muitos anos e o seu filho adolescente. E a gente vê aquela dinâmica bem típica de alguém que já se conhece há muito tempo, de um casal que está junto, que tem uma boa vida, que ama um ao outro, né? A gente vê que eles estão sempre ali confortáveis com a presença um do outro, que tem total amor pelo seu filho. Aquela fotografia familiar realista, sem aquele glamour, mas bem caseira, bem gostosa, né? Então, lá naquela conversa, a gente já percebe que eram duas pessoas que tinham um futuro brilhante pela frente. Elas tinham o talento, a potencialidade ali de brilhar em suas carreiras e elas deixaram isso de lado, cada um deles deixou isso de lado para formar uma família. Aí você pode se perguntar, mas é necessário deixar de lado para formar uma família? Depende do tipo de trabalho, depende da exigência, né? Aqui a gente percebe que há uma genialidade tanto no Jason Dessen, né, especialmente no Jason Dessen, que é aquelas pessoas que têm o potencial de mudar completamente o mundo, e também, em certo nível, sua esposa Daniela, que diferente do Jason, que é dali das exatas, né, da física quântica, ela é artista, ela é do mundo da arte, só que ela é uma artista brilhante também, ela tinha tudo para completamente alavancar sua carreira. O que acontece é que em algum ponto do passado, eles tiveram que fazer uma escolha. O Jason estava num ponto de sua carreira que ele precisava abraçar absolutamente tudo e se dedicar 100% à pesquisa. Se ele não se dedicasse 100%, ele não ia conseguir chegar lá, ele não ia conseguir ter todos os recursos, todo o orçamento, o incentivo financeiro
E foi justamente naquele ponto ali, crucial, que ele precisou fazer uma escolha, porque a Daniela ficou grávida. O Jason optou sim por, claro, continuar trabalhando, mas não naquele nível, naquele tipo de coisa que ele faria. E de início a gente vê que ele se tornou um professor de física e a Daniela também ensina arte. Então eles passaram a ensinar em sua área, não exatamente a deslanchar e brilhar e modificar absolutamente tudo, né? Claro, ele tá ali com sua família, ele tem satisfação em estar ali com sua família, foi a vida que ele escolheu. Mas o IC, gente, o IC fica ali sempre, de vez em quando aparece, né? O que poderia ter sido, como algo bem típico do ser humano, é se questionar, né? Não exatamente porque ele está ali inconformado com o que ele vive, porque eu acho que a gente vê aqui que o Jason e a Daniela e seu filho, enfim, eles têm uma boa dinâmica, eles estão realmente contentes por estar ali, por tudo que eles formaram, né? Tanto é nessa conversa aqui, no primeiro capítulo a gente vê isso, eles com esses questionamentos, né, do que poderia ter sido, mas enfim, ele tem uma frase aqui que a Daniela fala que ele disse pra ela nesse momento tão crucial do passado, e no meu leito de morte quero me lembrar de vocês, não de um laboratório frio e asséptico. Então essa foi a escolha do Jason. E nessa noite ele vai sair para encontrar um amigo num bar por perto de casa, e a gente já sabe desde a primeira página do livro que tudo vai mudar, que a vida dele nunca mais será a mesma, nunca mais será como antes. Vai acontecer alguma coisa. Enquanto ele se ausenta de casa, a sua esposa está ali fazendo um jantar com o seu filho, e essa coisa, obviamente, é que ele será raptado por alguém mascarado e ele vai simplesmente, vamos injetar uma coisa nele e ele vai acordar em outra vida. Ele vai acordar em outra realidade, ele não sabe o que está acontecendo. Então, sim, o livro já pega o leitor e joga, assim, no meio da ação, algo que o Blake Crouch faz maravilhosamente bem. Seus livros são muito vira-páginas, né? É pura ressaca literária. Você começa a ler e não quer mais parar, especialmente eu acho que se você estiver pegando Matéria Escura como uma das primeiras experiências com o autor, né? Porque eu senti muito isso com Recursão. E aí o fato, né, de eu ler Matéria Escura depois, meio que eu já vi isso antes, né? Porque eu acho que os dois livros vão tratar de questões como identidade, memórias, lembranças, e a realidade em que a gente vive, o que nos ancora, sabe? Enfim, mas vamos falar de Matéria Escura. Eu sei que às vezes eu faço minhas digressões, mas é o meu estilo de vídeo, sem roteiro, e é assim mesmo. Então, ele tá ali naquele ambiente e todos acham que ele é outra pessoa. Ele ainda é Jason Dessen, mas ele não é aquele Jason Dessen. Então, ele é um Jason Dessen brilhante que mudou absolutamente tudo no mundo, porque ele foi a fundo na pesquisa que ele tinha, que tem a ver com gato de... Fazendo todo aqui o paralelo com o gato de Schrödinger. Bom, entra a questão da física quântica, né, gente? E aqui eu preciso dizer que não sou aquela pessoa que entende muito de física, química, mas eu acho que é um livro que, independente disso, você sabe para onde o livro tá indo, você entende ali o conceito da coisa. Enfim, dá para compreender perfeitamente. A questão toda é que existe uma caixa que ele criou, e dentro dessa caixa, bom, em resumo, ele consegue partir para outras realidades. É o multiverso. É um conceito, né, que hoje em dia a gente já tá mais familiarizado por conta aí, né, de filmes e adaptações, livros e tudo mais. Então fica meio óbvio aqui que o que rolou foi que o Jason original, que não ficou com sua esposa, que decidiu que não era pra ele, que ele queria se dedicar à pesquisa, a esposa acabou não tendo filho, então eles tomaram caminhos completamente diferentes e aquele Jason que brilhou em sua carreira agora quer a vida do outro. Há um único arrependimento da vida daquele Jason que conquistou absolutamente tudo profissionalmente falando e mudou a história do mundo, basicamente, com sua criação, era realmente ter ficado com a Daniela, porque era a vida também que ele queria. Então ele resolve simplesmente raptar um Jason, jogar esse Jason para o outro universo, o universo dele, e assim, existe até uma certa desculpa que ele dá a si mesmo, né, que, você com certeza já imaginou, você pode ser frustrado em alguns aspectos, então vá lá, fica lá com minha vida, eu fico com tua vida. Não exatamente muitas claras assim, mas fica tudo meio que subentendido. Só que é um pesadelo, né, gente? Simplesmente um pesadelo. Cadê sua esposa? Cadê seu filho? Você não é aquela pessoa. E aí eu acho que tem muitas reflexões aqui que podem ser feitas ao longo do livro inteiro, especialmente em relação às reviravoltas que o livro vai trazer. Foram reviravoltas bem-vindas para mim, porque eu já imaginava que esse livro para mim não ia ter muitas revelações. Eu sabia do que esperar, eu sabia que era multiverso, eu já tinha tido tantas revelações e experiências incríveis através de Recursão que eu sinto que teve impacto. Eu lia e achava tudo muito interessante, mas não novidade. E aí tem sim algumas revelações e eu acho que essa questão da identidade, do que o que nos forma,
é algo muito interessante, porque por mais que esses Jason sejam biologicamente a mesma pessoa, que tomaram caminhos distintos em certo ponto, eles são completamente diferentes um do outro, porque obviamente que as experiências de cada um vão moldar como eles são, o que eles pensam, quem eles são. E aí entra essa questão do que forma a nossa personalidade. Quem nós somos, o que forma quem nós somos, né? Então, realmente, o ambiente que a gente tá, as escolhas que a gente toma, vão modificando absolutamente tudo, né? Aquele Jason lá atrás de 15 anos atrás, 20 anos atrás, podia ser a mesma pessoa. Mas se eles se bifurcaram num caminho diferente, não quer dizer que eles vão tomar, ou melhor, eles já não tomaram a mesma atitude, né? Eles tinham potencial, os dois tinham potencial para escolher um lado ou outro, ou milhares de outros lados. Mas então, a partir do momento que eles foram por outro caminho, toda e qualquer experiência, toda e qualquer pessoa que entra no seu caminho, que você conhece, as situações que você passa, tudo isso deixa uma marca muito grande em você. Então, isso quer dizer, e eu acho, realmente acredito nisso, que daqui a um tempo eles podem tomar realmente atitudes completamente distintas e não serão mais a mesma pessoa. E eu acho que o autor deixa isso muito claro em vários momentos aqui neste livro, né? Que a gente poderia ter sido, sim, pessoas diferentes. E ele não deixa o debate tão raso. Ele deixa o debate realmente múltiplo com o passar do livro, né? Porque eu acho que a gente tem essa mania de pensar que pode ser uma coisa ou outra. Ah, se lá atrás eu tivesse, sei lá, escolhido outro curso na faculdade, não esse que eu escolhi, minha vida seria completamente diferente, minha rotina seria outra, as pessoas que eu conheceria seriam outras. E aí a gente tem essa mania de pensar apenas duplamente. Só que se a gente tivesse escolhido outro caminho, aquele outro caminho também seria bifurcado, ou melhor, não só bifurcado, ele seria continuamente bifurcado, digamos, em vários e vários outros caminhos. E o próprio caminho que a gente escolheu, todos os dias são escolhas diferentes que a gente pode fazer. E todos os dias essas escolhas vão influenciar em quem a gente é. Então eu achei isso genial, assim, o fato dele ter feito a gente pensar que são muitos ICs na vida, sabe? Se você for parar pra pensar nos ICs, você vai enlouquecer. Porque a cada momento do nosso dia, mesmo ontem, mesmo hoje, a gente pode tomar pequenas e várias decisões diferentes que vão modificar completamente nosso caminho. Não são apenas dois caminhos, são caminhos infinitos. Então, as possibilidades daquele Jason ali que se tornou o pilar do profissional na sua carreira e as possibilidades daquele outro Jason que se tornou referência familiar não são as únicas possibilidades para Jason, como a gente vai ver muito bem. E eu acho que essa parte foi uma das que mais, assim, realmente me surpreendeu na história, né? Mas voltando aí pra questão de quando o Jason... vídeo com spoiler é tão legal que a gente comenta de tudo. Voltando aí quando o Jason acorda, então, ele vê que sua vida tá em risco, né? Ele vê que aquelas pessoas têm muito ali em mãos, o grande poder em mãos. Ele é alguém muito influente e muito importante para aquelas pessoas, mas ele não é aquele Jason que as pessoas acham que ele é. Então entra aqui um desespero muito grande, né? Aquela vontade, aquele questionamento de sua própria sanidade. Mas alguma parte dentro de mim se pergunta: e se toda a memória que tenho da minha vida real, como marido, como pai, como professor, não for a verdadeira? E isso aqui é uma ideia base para o livro seguinte, por isso que eu falei, realmente são livros que se conectam bastante. Tem até uma parte aqui desse livro, gente, que ele usa o termo recursão. E esse conflito de personalidade, né, de como as memórias nos moldam e nos tornam quem a gente é, como a gente vê o mundo, é algo presente nos dois livros que eu acho muito interessante, porque eu acho que abre aí questões tão amplas para se discutir, né? E o fato de mexer com realidades paralelas, né? Eu acho que é algo que vai mostrar muito da fragilidade do ser humano, porque o ser humano ele é totalmente construído por emoções também, né? Por sentimentos, por emoções e por tudo aquilo que a gente conhece. Então, quando isso é destroçado, quando a realidade é destroçada, o caminho, às vezes, para enlouquecer e para a insanidade, ele se abre aí, porque você meio que perde o seu senso de identidade, né? E aí você precisa estar muito centrado ali para poder se encontrar, saber quem você é e não questionar tanto, porque, ou melhor, é impossível não questionar, mas o Jason como um cientista, independente dele ter largado a vida de cientista, ele ainda é essa pessoa, de certa forma, ele tem o pensamento científico, então ele percebe muito claramente o que está acontecendo com ele, né? Ele consegue pensar racionalmente sobre tudo isso e eu acho que é alguma coisa que ajuda muito a amparar, ainda que não seja fácil, né? Porque seria uma realidade, uma situação absurda para qualquer pessoa. Eu realmente gostei demais do conceito dessa caixa que ele criou, né? Então ele faz aquela questão, aquele paralelo que eu falei pra vocês, que eu também já conhecia, mas assim... entender a física da coisa pra mim não é o meu ponto forte, né? Do gato de Schrödinger, né? Ali dentro da caixa, que o gato tá vivo e tá morto ao mesmo tempo.
que é a partir da observação que aquilo vai se concretizar, mas aí ele cria aqui uma droga, uma coisa química, né, que vai fazer com que essa parte da observação seja adormecida, enfim, tem toda aqui uma explicação. Olha, eu aplaudo autores que procuram uma explicação para algo impossível na nossa realidade, pelo menos por enquanto, mais amparado na ciência real, e eles tentam explicar da forma mais simples possível para os leigos. Eu realmente aplaudo, tá? Que é o que o Blake Crouch faz nos seus livros e faz aqui. Aqui é crucial o fato dele ter uma ajuda, né, que vem a partir da personagem, que é interpretada pela Alice Braga na adaptação. Eu só imaginava a Alice Braga no livro, né, que é a Amanda aqui. Ela é a médica, né, dessa pesquisa científica tão poderosa e com tanto dinheiro investido e tão enigmática, né, que tão secreta. E ela percebe que ela não está confortável com as mortes que passam a acontecer, então ela vai ajudar o Jason. E é a partir daí que começa aquele mundo louco se abrindo aqui para os leitores e o personagem, né, deles caminhando dentro da caixa, e a abertura de absolutamente infinitas possibilidades para sempre de vários mundos paralelos. E a partir disso, gente, eu fiquei pensando, o Blake Crouch tem isso, né, e agora? Tipo, o que vai acontecer, né? E eles abrem esses mundos, eles têm uma quantidade limitada de mundos para visitar, porque eles têm uma quantidade limitada de drogas para injetar, né, para fazer com que eles possam realizar essa viagem. E a gente vai aos poucos descobrindo o que faz abrir essas portas. Que portas são essas? Como eles vão abrir determinadas portas? E lembrando, spoiler, tá? Caso você não tenha lido. Mas como o inconsciente deles vai agir para eles abrirem determinadas portas. Eu amei esse quesito, né? Eu acho que, primeiro, se não existisse essa questão inconsciente de você conseguir abrir determinadas portas, o livro ia acabar. Porque seria impossível chegar em algum lugar, porque é possibilidades infinitas. Então foi, obviamente, algo que é uma atração aqui, que o Blake Crouch trouxe na história, não exatamente muito fácil, não é simplesmente você querer que você vai abrir o mundo que você quer, mas o fato do seu inconsciente, aquilo que você tá até sentindo, suas emoções, enfim, moldarem ali e induzirem o seu caminho. Eu realmente gostei bastante desse sentido que a história tomou, das possibilidades que trouxe, da parceria dele com a Amanda, assim, eu adorei essa personagem, da loucura, assim, de pensar em realmente dezenas e milhares, infinitos mundos que não são no futuro, né, vale dizer, são mundos paralelos, são realidades do que poderia ter acontecido e realmente incontáveis realidades, porque se nós mudamos nossa vida a cada dia e a cada escolha, todo mundo faz isso ao mesmo tempo. Então o mundo está caminhando de acordo com essas decisões e muitas vezes nossa vida é afetada pelas decisões, né, catastróficas de outros, especialmente por quem está no poder, né? Sabemos muito bem disso. E aí entra aquele completo absurdo, né, da gente constantemente imaginar o e se, porque é impossível. O e se, ele tem tantas bifurcações, ele tem tantas possibilidades que nosso cérebro nunca ia chegar lá e não existe nem sequer um motivo para a gente fazer isso. Só a gente aceitar nossas escolhas, né, e torcer pelo melhor, e as nossas escolhas são feitas de acordo com o que a gente acha que é melhor para nós no momento. Pode não ser, pode ser, pode não ser, mas é aquilo que a gente tem, é a realidade que a gente tem, né. Então, eu acho até que, de certa forma, a gente pensa como alento, né, porque, assim, sinceramente, tudo poderia acontecer. Talvez se você tivesse escolhido outro caminho, você tivesse morto agora, você não tem como saber, tá? Você não tivesse nem aqui agora. É natural a gente se questionar, é uma questão do próprio ser humano, né? A gente sempre se questiona. E o Jason, justamente por ser confrontado com todas essas possibilidades, todas essas realidades, ele vai se questionar cada vez mais, né? De quem ele é, de sua individualidade, o que o torna ele mesmo. Tem uma parte aqui que ele fala sobre isso, ele diz que as dúvidas sobre minha identidade continuam a me assombrar. Será que ainda serei o mesmo homem no nível mais fundamental? E qual é esse nível? Sem todos os acessórios de personalidade e estilo de vida, quais são os componentes fundamentais que me fazem ser quem sou? Minha resposta para isso, pelo menos, o que eu penso sobre isso, é que as experiências, eu já falei um pouco sobre isso, é que as experiências é que moldam quem nós somos e quem nós nos tornamos. Então, eu acho que esse Jason sempre será diferente de absolutamente todos os outros Jasons. E eu acho que também é uma conclusão que ele próprio vai tirar. Porque numa das grandes reviravoltas aqui, pra mim, pelo menos, né, eu deveria ter pensado que isso ia acontecer. Mas quando o Jason realmente consegue voltar para o mundo dele, para a realidade que ele conhece, de fato, para a Daniela que ele conhece, que ele conheceu a vida inteira, e para o seu filho Charlie, para a versão realmente dele, ele é confrontado com simplesmente dezenas de outros Jasons que chegaram junto com ele. Essas dezenas de outros Jasons também são ele mesmo. Gente, isso é muito louco. Quando aconteceu isso no livro, eu fiquei...
peraí, vou jogar videogame agora, porque sem condições. Sem condições de continuar lendo isso. Eu fiquei nervosa de verdade. É muito louco, gente, é muito louco, porque ao mesmo tempo faz sentido na realidade do livro, obviamente, porque de fato aqueles Jasons, aquelas dezenas de Jasons que chegaram, que conseguiram chegar até o mundo que pertence a eles, são o mesmo Jason, ou melhor, eram o mesmo Jason até o momento em que eles entraram na caixa. A partir de um mês atrás, quando tudo mudou, né, que eles conseguem chegar ali depois de um mês ao mundo deles, cada um daqueles Jason teve experiências completamente diferentes. E o fato deles se encontrarem faz sentido, porque eles conseguiram, justamente aquelas bifurcações, né, que eu falei, eles conseguiram chegar lá. E é muito interessante o fato da gente ter essa perspectiva aqui de um deles. Porque a gente, obviamente, o ser humano, ele tem a empatia pelo que ele acompanha, pelo que ele conhece. E a gente vai ter empatia por esse Jason que a gente acompanha, que na verdade é o mesmo Jason até certo ponto. Só que a gente acompanhou as experiências na caixa desse Jason, não de outro Jason. Então, obviamente, a gente quer que esse aqui consiga alguma coisa, né? Mas como isso seria possível? E qual o sacrifício que precisa ser feito, sabe? Porque no final das contas eles eram a mesma pessoa. E aí ele pensa, né, ele como uma boa pessoa, porque eu acho que esse aqui é o ápice aqui do altruísmo, né, ele realmente, a gente sabe que ele é uma boa pessoa, mesmo que ele tenha pensamentos não tão bons, porque, enfim, seres humanos são assim, né, tem pensamentos, assim, que detestáveis, ele próprio se confronta, né, com uma parte dele que gostaria de fazer outra coisa, ele toma essas decisões de acordo com quem ele é, e de acordo com as experiências que ele enfrentou. Foram difíceis sim, mas ele continuou naquele caminho. Outros não continuaram nesses caminhos, né? Então, existem outras versões de Jason que fariam coisas completamente distintas que ele próprio. E aí, de cara, ele sequer entende tão bem isso, né? Porque ele tá ali e ele sabe que ele deve sentir empatia por os outros, porque são ele ao mesmo tempo, né? E não são. É muito louco, realmente. Ocorre uma injustiça coletiva, né? Todos eles, de certa forma, têm ali seu direito de ter sua família de volta. Todos eles passaram por isso. Todos eles tiveram sua vida roubada pelos que eles consideram Jason 2, que é o Jason, né, que roubou a vida deles. Então, o Jason que a gente acompanha é o que consegue primeiro entrar em contato com Daniela e contar absolutamente tudo o que rolou. E eu acho que a partir disso, a partir das próprias decisões que ele toma, né, como ele tá ali disposto até a sacrificar a si mesmo pela sua família, né? Como ele fala que ele sabe que os outros também têm seus direitos, então ele propõe até ali um sorteio, porque ele imagina que todos são ele mesmo. Só que a gente vê claramente que nem todos são como ele, né? Porque dependendo das experiências, aí entra a questão da experiência que eu falei, né? Que moldam quem a gente é. Até 30 dias atrás, pode ter acontecido alguma coisa que a gente deu ouvido para um outro lado, ou passou por uma experiência muito traumática, ou passou por coisas que nos fizeram ver a vida de outra forma, e aí a partir dali a gente já tá disposto a fazer outras coisas, né? E aí esses outros Jasons também, alguns ali estão dispostos a fazer outra coisa, até a colocar a própria vida da Daniela e do filho em risco. Então eu acho, assim, quando chegou esse ponto no final do livro, eu pensei, não tem como terminar bem, sabe? Não tem como a gente ficar satisfeito com o final desse livro, porque não tem solução. Aí vem o Blake Crouch e nos mostra que, olha, eu acho que você pode ficar satisfeito com esse final aqui. E aí faz sentido, sabe? Porque até naquela raciocínio que a própria Daniela fala, você chegou pra mim lá atrás no momento específico que eu mais precisava e agora ela também sente, né, a dor de todos os outros, mas porque todos os outros são seu marido, mas é aquele Jason que também chegou até ela no momento crucial e com ele que ela quer ficar. Então, assim, é o único final possível, sabe? Eu fiquei imaginando que o Blake Crouch escolheu o único final possível dentro de, né, alguma coisa tão impossível. E deixou, eu acho, que a maioria dos leitores satisfeitos. Pelo menos eu fiquei satisfeita, gente. Até o fato de, no final, ele ter dito para o filho escolher o mundo que eles, né, ingressariam. E ele deixa aqui uma leve sugestão de que seria um mundo bom, né? Quando ele, aqui na última frase, ele fala que o vento que entra pela porta traz o cheiro de terra molhada e flores desconhecidas. O mundo logo após uma tempestade. Dando a entender que o filho escolheu um mundo em reconstrução, um momento em reconstrução, né? Um momento em que as coisas seriam melhor após uma tormenta. Então, o que eu posso dizer é parabéns, Blake Crouch, porque em vários momentos ficou tudo tão impossível, sabe? Eu não conseguia enxergar uma saída
e o autor trouxe a melhor possibilidade que poderia, né, ser concebida aqui para essa história, na minha opinião. Então sim, eu acho que é um livro eletrizante, narrativa instigante, completo, que tem ali sua carga emocional muito forte, né, que é ali levado pela necessidade familiar de estar junto de quem a gente ama, do que a gente conhece, de nos encontrar, de saber quem somos, de ser feliz, né, ali, de agarrar a vida que a gente quer, a vida que a gente escolheu, né, para nós, enfim, de arcar com nossas escolhas. Eu acho que o livro ele traz um leque aqui de possibilidades para refletir, muito interessantes. O Blake Crouch arrasou, fez isso muito bem. Realmente é um livro muito, muito bom, gente. Eu ainda gosto mais de recursão. Eu tenho minha teoria de que se você ler esse primeiro, você gosta mais desse. Se você ler recursão primeiro, você gosta mais de recursão. Porque os dois livros são sensacionais no que se propõem, sabe? E você coloca os dois livros lado a lado e você percebe claramente que eles só poderiam ter sido escritos pela mesma pessoa. Então fica aqui essa recomendação. Eu acho que quem me assistiu, pelo menos, na verdade, já leu o livro, né? Porque, enfim, spoilers do início ao fim, ou talvez você tenha vindo assistir por conta da série, que eu vou começar a assistir hoje, possivelmente, né? Espero muito que a adaptação esteja boa, porque realmente é um livro bem trincado em vários aspectos, então eu acho que tem tudo pra ser. Do pouco que eu vi, né, das cenas, assim, das imagens, eu acho que tem tudo pra ser. Espero também que no futuro aí venha também recursão, quem sabe, né? Já teve Wayward Pines, agora Matéria Escura e quem sabe recursão. E é isso, gente. Espero muito que tenham gostado. Me fala o que você achou. Se você gostou desse vídeo repleto de spoilers pra gente discutir Matéria Escura, deixa aqui embaixo o que você achou do livro, se você já leu, o que você pensou sobre tudo isso, suas considerações. Vou adorar saber, né? A gente conversa, a gente debate e é pra isso que eu tô aqui. Se gostou, não esquece de curtir também. E se você for novo por aqui, espero que tenham gostado. Beijo enorme a todos e até a próxima.